Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco hoje. Amém? Falando hoje sobre Sansão. Sansão foi o último juiz antes da monarquia, antes do povo de Israel ter um rei, antes de Samuel ter ungido Saul como rei. E Sansão, a mãe dele era estéril, e aparece um anjo, Deus envia um anjo e conversa com ela sobre a existência de Sansão. Então ele falou que ela teria um filho e esse filho seria Nazireu. Nazireu significa um voto que existia na época dos filhos de Israel, onde esse voto exigia que não se tocassem animais mortos e também não bebesse vinho e não cortasse o cabelo. O cabelo não podia ser cortado. E aí o anjo reforça essa exigência, vamos dizer assim, por 3 vezes, significando na Bíblia, né, a importância desse fato. E aí nasce Sansão, e ele cresce, Deus abençoa Sansão. E quando ele cresce, ele conhece uma mulher filisteia e ele se agrada dela e pede para que os pais peçam ela para que ele seja a esposa dele. E inclusive o pai dele pergunta, mas não tem moças bonitas e belas entre o nosso povo? Porque naquela época, na verdade, sempre foi assim, né? Os filhos de Israel não puderam se casar, não podiam se casar com mulheres de outros povos, em função de que eles acreditavam que tinham que manter as riquezas no povo de Israel. Então eles evitavam isso. E também por causa dos deuses, né? Dos deuses das mulheres que eram de outros povos, que acabavam trazendo esses deuses para dentro do povo de Israel. E aí gerava então toda aquela idolatria. Mas Deus permite que Sansão case com uma mulher filisteia, porque Deus tem um plano, né? Que os filisteus eles estavam dominando sobre o povo de Israel naquela época. E aí então Sansão vai lá com os pais, conhece a mulher, né? Conhece os pais da mulher. E a Bíblia nos conta que no caminho, na ida, ele se afasta um pouco dos pais, e quando ele se afasta, ele é atacado por um leão novo. E ele rasga esse leão com as mãos, sem nada nas mãos, como se fosse um cabrito. A Bíblia fala isso. Ele rasga o leão como se fosse um cabrito. E, obviamente, ali ele entende a força que ele tem, né? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera dele e ele rasga o leão como se fosse um cabrito. E ele retorna para o caminho onde os pais estavam indo com ele, mas não comenta nada, não fala nada. Daí ele vai lá, conversa com os pais da moça, né, e fica com ela lá. E quando retornam, ele de novo se afasta dos pais e vai lá olhar o leão que ele matou. E tem uma colmeia de abelhas e mel em cima do leão. Tem um enxame de abelhas e mel em cima do leão. E ele pega esse mel e toma e bebe. Então ali ele quebra já a primeira vez o voto dele, e mesmo assim Deus não retira o poder dele.
né? Deus é misericordioso com ele e não retira o poder dele. E ele inclusive leva o mel para os pais, mas não fala para os pais o que aconteceu. Não fala do leão, não fala do fato de onde ele tirou o mel. E quando chega perto das bodas do casamento, ele faz uma charada, vamos dizer, uma brincadeira, vamos falar assim, em relação ao leão que ele matou, para 30 convidados filisteus dessas bodas, né? Porque para fazer as bodas eles tinham o hábito de convidar, para que animasse a festa, eles tinham o hábito de convidar alguns amigos, e eles convidaram 30 filisteus. E ele faz essa charada para esses filisteus e diz para eles, né, se vocês adivinharem, tinham 7 dias de bodas, né? Então ele diz, se vocês adivinharem ao longo desses 7 dias, eu lhe darei para cada um uma camisa festival. Mas caso vocês não adivinharem, vocês me darão essas vestes. Passados 3 dias, eles não adivinham, não acertam, não imaginam o que seja. E aí eles fazem o quê? Eles vão na mulher e perguntam para ela qual é que é a solução da charada, ameaçando ela de queimar a casa dela, a casa dela, de Sansão e da família de Sansão, por conta disso. Eles estavam entendendo que eles foram convidados e agora estavam sendo extorquidos. E aí ela vai para cima de Sansão e Sansão fala para ela, né, que nem para os pais dele ele não disse, vai dizer para ela. Aí ela insiste e ele acaba falando. E aí Sansão começa a se mostrar, em relação às mulheres, um tolo. A Bíblia comenta isso. Não nas páginas da Bíblia, mas os estudiosos da Bíblia colocam dessa forma, que ele se mostra um tolo em relação às mulheres. E realmente, ele fala para ela fala para os patrícios dela, e eles trazem então a resposta para Sansão. Sansão fica tão indignado, e ele fala, se não, você não granjeasse com a minha cabrita, você jamais teria acertado. E ele fica tão indignado que ele vai até um povo que ele já não tem muita amizade lá com eles, e mata 30 desses homens, e pega as vestes e traz para os patrícios, para os homens que acertaram a charada. E o que acontece nesse momento? Como ela enganou Sansão, a esposa dele, o pai dela, ele pensa que Sansão agora começa a aborrecer a filha. E para amenizar, ele pega a filha e dá para um amigo mais íntimo de Sansão. Mais tarde, Sansão resolve voltar lá e ele diz, eu vou entrar na tenda da minha esposa. Aí ele vai. Quando chega lá, o pai dá a notícia. Não, eu achei que tu tinha aborrecido ela de um todo e dei ela pro teu melhor amigo. Aí Sansão diz para ele, se acaso eu fizer alguma coisa contra os filisteus, dessa vez eu não tenho culpa. E o que ele faz? Era uma época de cega, colheita e seca. Estava muito seco o campo. Ele pega e junta 300 raposas, coloca emparelhadas de frente para o mesmo lado, lá de costa para ele, e organiza um facho de fogo no rabo de cada uma das raposas e solta elas no campo. Aí tu imagina, né? Queimou todo o campo, queimou mais além do campo. E os príncipes dos filisteus vendo aquilo perguntaram, quem é que fez isso? Aí eles respondem que Sansão fez em função da indignação dele por feito do sogro em relação à filha.
Então o que os filisteus fizeram? Queimaram o pai e a filha. Aí o Sansão fica mais indignado ainda. Então, ao longo da vida de Sansão é uma intriga que ele tem, vamos dizer assim, com os filisteus, mas isso tudo feito por Deus, tudo planejado por Deus. Por isso Deus permitiu que ele fosse casar com a mulher filisteia. E Sansão então foge para as cavernas, vai estar dormindo nas cavernas de Israel, uma cidadezinha de Israel, onde morava Sansão. E os filisteus vão atrás e em grande número se espalham entre as cidades judeias e perguntam para os judeus: onde está Sansão? Aí ele diz: o que vocês querem? É que ele queimou os nossos campos e nós queremos pegá-lo. Aí eles vão, os filhos de Israel vão e falam com Sansão lá na caverna, dizendo: se tu sabia que os filisteus dominavam sobre nós, por que fizeste isto? Aí ele disse: eles fizeram para mim e eu fiz para eles. Aí ele disse: agora eles querem que a gente te amarre e entregue para eles. Aí Sansão diz assim: só prometam para mim que vocês mesmos não vão me matar, vocês mesmos não vão me prender, julgar. Daí eles disseram: não, nós só vamos te amarrar e entregar você para os filisteus. Daí ele se deixa amarrar com a corda nova, a Bíblia fala sobre a corda nova, e entregam ele para os filisteus. Quando eles chegam lá no povo filisteu, é uma festa, todo mundo jubilando e fazendo festa. E Sansão ele se solta daquelas cordas, e aí a Bíblia fala da famosa queixada de javali. Ele acha uma queixada e diz a Bíblia que ele mata mais de 1000 homens com a queixada. E foge. E nisso, quando ele mata aqueles homens e fica fugido, os homens então têm ele como um objetivo de matá-lo, querem matá-lo como um inimigo. E Sansão então conhece Dalila, né? Mais uma filisteia. Os filisteus, o que fazem? Assim que sabem dessa aproximação dele por Dalila, eles vão e falam com Dalila: Dalila, ele se aproximou de ti e queremos que tu descubra com ele o que faz ele perder a força. Aí Dalila, com ele deitado no colo dela, ela pergunta: o que faz tu perder a força? O que poderíamos fazer? O que um homem poderia fazer para fazer tu perder a força? Aí ele mente 3 vezes para ela. Primeiro ele diz que se pegar tendões frescos, tendões de animais frescos, que ainda não estão secos, e amarrar essas mãos, ele perde a força. O que ela faz? Ela fala para os filisteus, eles conseguem esses tendões secos, ela faz ele dormir no colo dela, amarra ele, e os filisteus estão escondidos no quarto dela. Daí depois que ele está amarrado, ela fala: eis que os filisteus vêm sobre ti. Aí quando ele se acorda, ele rasga aqueles tendões e mata os filisteus. Aí ela pergunta: pô, você não me ama, né? Fica mentindo para mim e tal. O que me diz, o que é que faz tu perder a força? E ele, tolo, ele ainda continua com a mulher, continua com Dalila. E ele mais uma vez mente: tem uma forma de me deixar fraco, é só usar uma corda nova que nunca foi usada para obra alguma. E ela faz isso, e mais uma vez os filisteus estão escondidos no quarto. Ela avisa ele: eis que os filisteus vêm sobre ti. E ele mais uma vez rebenta as cordas e mata os filisteus.
Pela terceira vez, ele diz que pegando as 7 tranças do cabelo dele e colocando no final das tranças um tear, uma madeira de tear, de tecer, ele perde a força. Feito isso, mais uma vez ele vence os filisteus. E ela insiste com ele. E ele, tolo, ele diz para ela: eu tenho um voto de Nazireu. Se me cortarem no cabelo, eu perco a força. Mas por que ele falou isso? Porque ele não acreditava que de fato ele perderia a força. Mostrou já ao longo da vida dele que ele não acreditava no voto. Quando ele tocou em animal morto, quando ele bebeu álcool. E agora quando ele está dizendo o motivo da força que ele tem, que é o voto nazireu. Então, pelo fato dele não acreditar, dele não crer, e é isso que eu já falei no vídeo anterior, aquilo que cremos, nós obedecemos. E aquilo que nós não cremos, nós não obedecemos. Por isso nós temos que procurar crer. A Bíblia diz assim, aquele que crer será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, por que tu te batiza? Porque tu crê. Então, se tu crê e for batizado, será salvo. E eu não sei se vocês lembram de Esaú, o filho primogênito de Jacó, o filho primogênito de Isaac, desculpe, o irmão mais velho de Jacó. Esaú também entregou um prato de comida, a primogenitura dele para Jacó, porque ele não creu. Porque ele não creu no benefício que essa cultura do povo de Israel tinha, esses mandamentos do Senhor em relação ao primogênito. Então, muito cuidado. Às vezes nós podemos estar entregando coisas importantes que Deus nos deu, negligenciando elas. Negligenciando. Aconteceu então que, voltando a Sansão, dessa vez ele achou que podia vencer os filisteus. A Dalila chama um homem, o homem ele está deitado no colo de Dalila, o homem vem, se ajoelha perto de Sansão e corta as tranças de Sansão. Aí ela de novo grita: eis que os filisteus vêm sobre ti. E ele diz mais uma vez: eu lutarei e vencerei eles. Só que aí ele tinha perdido a força. E o que acontece? Os homens pegam ele, amarram ele e vazam os olhos dele e levam ele como prisioneiro. E deixam ele lá prisioneiro e preparam uma festa. Uma festa num local muito grande, né, num palácio. E as pessoas vêm e enchem de pessoas lá. Enche do povo filisteu, enche lá. Inclusive os príncipes filisteus estão junto. E eles estão fazendo o quê? Eles estão preparando uma comemoração, porque para julgar por eles, os deuses deles entregaram Sansão nas mãos deles. Então eles estão comemorando, estão festejando isso. E aí o homem que traz Sansão fala para ele: me encoste nas colunas, me deixe me firmar nas colunas do palácio. E o homem encosta ele nas colunas. E a Bíblia fala que ele, segurando com a mão direita a coluna da direita, a mão esquerda da esquerda, com cada mão ele segurando uma coluna, ele fala para Deus: Senhor, tenha misericórdia e me devolva o poder, pelo menos um momento, para que eu possa me vingar por um dos meus olhos, pelo menos um dos meus olhos. E Deus atende a oração de Sansão e devolve o poder. E ele se curva sobre as colunas. A Bíblia fala que ele se curva sobre as colunas, derruba as colunas e vem tudo abaixo. E aí vem a famosa frase que Sansão mata mais pessoas, mais homens na sua morte do que na sua vida toda.
Depois vêm os irmãos de Sansão, levam-no e sepultam ele com os pais, junto aos pais. E essa é a história de Sansão. Então, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para essa questão do aquilo que cremos é naquilo que obedecemos, é aquilo que obedecemos. Nós não obedecemos aquilo que não cremos. Procure crer, procure a Bíblia, procure a palavra de Deus, procure buscar de Deus, procure se aproximar de Deus. Porque a partir do momento que você crê, você obedece. Se você obedece, você começa a enxergar, você começa a visualizar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Amém? Eu deixo aqui essa mensagem através da história de Sansão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês busquem ler também para conhecer um pouco da história dos homens de Israel, dos homens que Deus levantou como juízes, como reis, como patriarcas, enfim. Espero que vocês também busquem ler e conhecer essas histórias, porque cada uma dessas histórias nos traz um ensinamento. Eu espero que vocês fiquem bem, que Deus abençoe a família de cada um, a mesa de cada um, que não falte provisão, que Deus abençoe a saúde e o trabalho de cada um, em nome de Jesus. Amém?